Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje nós vamos falar de um assunto muito agradável, que é a comunicação. Você vai saber tudo sobre ela com a melhor especialista do assunto, Raquel Polito, a quem eu tenho o prazer de entrevistar hoje. Estou muito feliz. Obrigado por ter aceito o meu convite, Raquel. Um prazer estar aqui com você, Solano. Tá certo, é um prazer vê-la e conversar por vídeo. Então vamos lá. O homem e a mulher se comunicam de formas diferentes? Se comunicam, Solano, de forma muito diferente. É sempre bom a gente entender essas características, porque óbvio que hoje nós temos aí todas as discussões sobre como o homem agride a mulher de algumas maneiras violentamente com a comunicação, ou como ele diminui a mulher muitas vezes com a comunicação. Então, nós temos o interrupting, temos o mansplaining, temos todas essas definições que são aí muito estudadas e não estamos falando disso. Isso existe, isso precisa ser seriamente levado em consideração, mas fora isso, também existe diferença entre a comunicação do homem e da mulher e que nós precisamos estudar, porque se nós não estudarmos, e em tudo em comunicação é assim, se eu não souber para quem eu estou falando, quem é meu público-alvo, quem está me ouvindo, eu não vou atingir o meu objetivo. E quais são as características principais de diferença entre o homem e a mulher na comunicação? A mulher, ela sente necessidade maior de explicar, ela sente a necessidade de ter um reforço emocional. Então, enquanto ela está participando de uma reunião, ela está desenvolvendo um projeto, ela precisa ter o suporte da equipe dela, concordando das etapas que ela está desenvolvendo, ela precisa ter aí a confirmação de que está tudo sendo super bem desenvolvido. O homem, ele já vai direto ao ponto, ele não tem uma comunicação visual, muitas vezes, assim, tão perfeita, porque ele não precisa da confirmação de se ele está transmitindo bem o projeto ou não, se na cabeça dele o projeto está sendo bem transmitido, vai lá e tudo certo. E também ele não precisa desse reforço emocional. O que isso significa na prática? Significa que se eu, Raquel, for falar para um público predominantemente masculino, eu preciso ser um pouco mais objetiva, eu preciso ser um pouco mais clara, eu não posso me magoar se eu não tiver um reforço emocional, porque é para este público que eu estou falando. E significa que se o Solano for fazer uma apresentação para um público predominantemente feminino, ele vai precisar tocar mais a emoção, ele vai precisar desenvolver mais o projeto, ele vai precisar ter um cuidado maior com aquele público que precisa ter uma conversa um pouco mais amável, um pouco mais delicada. E aí, antes que você passe para a próxima pergunta, às vezes surgem algumas dúvidas, mas e as grandes CEOs, as grandes mulheres, temos aí grandes presidentes de empresas no nosso país, como que elas se comportam? Vai depender muito, se a gente fizer análise aí de grandes mulheres que nós temos no nosso país, a maioria delas já tem uma comunicação com um perfil um pouco mais masculino. Por quê, Solano? Porque elas estão mais acostumadas a falar para um público mais masculino, porque no nível hierárquico delas existem ainda poucas mulheres. Segundo o último estudo aí que saiu recentemente, os dados saíram esse mês, mas é um estudo de julho do ano passado, ainda vai demorar 265 anos para a mulher ter uma equiparação salarial no mundo com o homem. Muita multinacional, o salário é igual, dependendo do nível hierárquico, o salário é igual? Sim, mas se a gente for lidar com a totalidade da população, ainda vai demorar isso. Então, existe muito homem ainda no nível hierárquico superior. Tá certo.
Numa faculdade, no final do curso, quais são as orientações para os alunos apresentarem com segurança o TCC? E vai além do decorar? Nossa, muito além do decorar. Olha que pergunta maravilhosa que você fez. Você sabe que se nós formos considerar a fala decorada, ela é uma das falas mais difíceis que existe no mundo. Por quê? A fala decorada, ela coloca em risco toda uma apresentação. Se eu decoro uma fala, o que pode acontecer? Errei uma palavra, esqueci uma frase, pronto. Perdi a minha apresentação inteirinha, porque até eu conseguir voltar à minha linha de raciocínio, vai ser muito difícil. Sempre que eu puder, sempre que eu conseguir não decorar uma apresentação, é o que eu devo fazer, é como eu devo conseguir agir. Quais são os pontos principais quando eu vou fazer uma apresentação de um TCC? Primeiro, eu tenho que lembrar que o projeto já foi lido. Eu não tenho que apresentar o projeto inteiro, porque eu fico desesperado para apresentar o projeto inteiro e aí eu não consigo colocar as informações principais. Eu preciso conquistar a banca, eu preciso convencer a banca de que o meu projeto é interessante. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos sempre é: faça uma justificativa pessoal, não aquela justificativa que você escreveu para o projeto. Por que é que você resolveu fazer esse tema? O que é que está no seu coração? Da onde você tirou esse tema? Porque você decidiu desenvolver esse tema e esse estudo, essa pesquisa, por tanto tempo, por 6 meses, por 1 ano, seja numa graduação, seja numa pós-graduação, funciona aí para qualquer trabalho, qualquer projeto universitário. E depois que você fala isso, quais foram os seus objetivos principais e o que você fez para atingir esses objetivos? Você fez uma pesquisa bibliográfica? Você fez uma pesquisa de campo? Quais foram os principais tópicos de cada pesquisa? Se você desenvolveu um plano de ações, como você desenvolveu esse plano de ações? E a conclusão é muito simples. Parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito complicado. Fora isso, Solano, você precisa fazer reuniões periódicas com seu orientador. Se você não fizer isso, você não o terá como aliado no dia da sua defesa. Se você fizer um acompanhamento periódico com o seu orientador, o que acontece? Você terá segurança na hora de fazer a sua defesa. E se surgir alguma crítica muito cabeluda, digo muito cabeluda porque crítica sempre vai existir. Não existe unanimidade no mundo e nós não podemos pretender ser unânimes, mas se surgir algo muito cabeludo ali, o seu orientador, ele estará preparado para defender você. Qual foi a sua linha de estudo, a sua linha de raciocínio, porque ele acompanhou. Agora, se você fez poucas reuniões com ele não vai conseguir te defender. Então, esses são os pontos principais aí de uma defesa num projeto, num trabalho de conclusão, numa pós-graduação, até num mestrado e num doutorado, funciona exatamente da mesma maneira. Tá certo. Quando ficamos nervosos para explicar o que nos incomoda, corremos o risco de nos enrolar e repetir várias vezes a mesma palavra ou uma frase. Numa situação dessas, como se comunicar bem em um curto espaço de tempo? Olha que interessante. Nós temos dois ouvintes característicos: o objetivo e o prolixo. O orador, não o ouvinte. O orador prolixo, quem é? É aquele que não se sente muito seguro na hora de falar. Muitas vezes ele é perfeccionista demais, então ele pretende que a pessoa entenda muito perfeitamente o que ele está falando, e pela insegurança, por não ter aquela imagem de que ele é um bom orador, ele sente que ele precisa explicar. Aí ele vai e explica de novo, aí não satisfeito, ele explica mais uma vez, aí ele explica mais uma vez, e quando você vê, a pessoa está ali falando 10, 15 minutos, exatamente a mesma informação. É essa repetição constante aí de palavras, de frases, de informações.
o que é que eu preciso ter consciência? E o objetivo, às vezes, é objetivo demais. Sabe aquela pessoa chata? Quando você está conversando, aí você faz uma pergunta para a pessoa fala sim. Ou ela dá uma resposta de uma frase para você. Eu imagino, Solano, que você já deva ter passado por isso em algumas entrevistas, e aí você faz uma pergunta e a pessoa dá aquela resposta assim, uma ou duas frases, e você fala, meu Deus, essa entrevista não vai render nada. O que é que eu vou fazer? Em 15 minutos acaba a entrevista, eu não tenho mais pergunta, acabei com o meu estoque, não sei mais o que perguntar, eu achei que eu ia fazer uma entrevista de 1 hora, 15 minutos, acabou tudo, não sei mais o que perguntar, é uma pessoa objetiva demais. Aí começa a dar aquele calor, porque você fala, essa pessoa não está colaborando comigo. Conhecendo esses dois tipos de oradores, eu tenho a mesma solução. Desde que a pessoa identifique como ela é, como é que eu posso corrigir? Aquele que percebe, que explica demais, que fala muito, que as pessoas ficam um pouco cansadas de ouvirem ele falando, que acabam se dispersando, ele dá a explicação uma vez e aí dá um exemplo para ficar interessante. E aquele que é objetivo demais, como é que ele faz? Exatamente da mesma maneira. Ele fala uma vez e dá o exemplo também para que a fala fique mais interessante, porque o objetivo demais, muitas vezes, ele não dá o exemplo, ele só fala e acaba ali com a informação. Então, sempre que eu puder dar um exemplo, contar uma história, ilustrar a minha explicação, ela vai ficar mais interessante, o prolixo vai se sentir mais seguro, porque ele deu um exemplinho ali da informação que ele estava passando, e o objetivo vai deixar a fala dele mais gostosa, vai render um pouco mais, porque objetividade demais, às vezes, também é chata. Eu tenho que ser produtivo, mas eu não posso ser uma pessoa desinteressante. Ok. No ambiente dedicado às vendas, seja ela em feiras ou lojas em ambiente fechado, o ato de repetição ou estar continuamente falando as qualidades do produto para atrair os clientes, ainda é, nos dias de hoje, um artifício eficaz? Tem que ser, eu tenho que saber vender o meu produto, mas se a gente for voltar aí para o marketing, é uma das minhas formações também, eu tenho pós-graduação em marketing, eu preciso mostrar benefício para o meu cliente, eu preciso ensinar para o meu cliente o que eu posso oferecer para ele, eu preciso dar informações para o meu cliente sem custo, eu preciso fornecer material para que a minha imagem fique sempre superior, para que um dia, se o cliente precise do meu produto ou de algo parecido, ele lembre que eu sou uma referência daquele assunto, eu sou uma referência daquele produto. Então, não é só pegar um produto e fazer a venda daquele produto, mas é construir a marca como algo que seja relevante para aquele cliente. E hoje, em mídias sociais, nós temos isso aí cada vez mais importantes. Então, aquela pessoa que consegue criar conteúdo relevante, que consegue ter os seguidores acompanhando, quando a pessoa tem um problema para falar em público, ela fala, vou atrás da Raquel, porque ela tem ali um monte de vídeo, ela dá um monte de dicas, ela faz pouca propaganda, mas com certeza ela vai poder me ajudar, porque toda vez que eu preciso de uma dica, eu vou lá no Instagram dela e assisto um vídeo, sei que tem um vídeo interessante. Então, criar informações interessantes e relevantes para o cliente antes do cliente precisar do seu produto ou do seu serviço. Certo. Estamos no ano eleitoral e a oratória pode ter um papel importante para a eleição no executivo. Na sua opinião, ela será decisiva? É a primeira pergunta. Sempre é, sempre é. Mas a gente tem que considerar que você não pode criticar um político pela comunicação dele se você não faz a análise de para qual público esse político está comunicando.
Por quê? Você pode falar, o político X fala muito mal, mas ele fala muito mal na opinião de quem e para quem você acha que ele está falando. Porque se ele se comunica bem para o público que ele pretendia falar, ele acertou. Ele está maravilhoso ali. Agora, o que é que a gente precisa entender, Solano? A oratória pressupõe a verdade. Então, por trás da comunicação, precisa ter a verdade no político, isso acima de tudo. E a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém. A gente entende, acredita, estuda, vai lá e fala, vou votar nesse, porque eu acho que esse aqui funciona. E aí, depois de uns anos, a gente vai descobrir se ele funciona ou não. E essa comunicação, essa boa comunicação deve partir da parte do próprio candidato ou da equipe que trabalha para ele? Como em toda profissão, e política também é uma profissão, isso não é nato de ninguém, isso precisa ser trabalhado. Então, se você não tiver um especialista que te ajude a trabalhar a comunicação, provavelmente você não terá o sucesso que você poderia ter. Como o advogado, por exemplo, qual é a imagem que nós temos do advogado? Que o advogado fala muito bem, mas 90% das faculdades de direito não tem aula de comunicação, não tem aula de oratória. E aí ele vem com aquela pressão desesperadora de que ele precisa se comunicar bem, mesmo sem aprender. Um palestrante médico, por exemplo, nós temos aí, o que mais tem de congresso hoje é congresso de medicina. Então, os médicos que são referência nos assuntos deles se tornam palestrantes. Aí eu não estou falando de palestrante motivacional, esses muito famosos, são os palestrantes nas áreas técnicas. Nenhum médico aprendeu a falar em público. É tudo igual, Solano, político, advogado, médico, engenheiro, ele tem uma formação técnica muito boa, ele ocupa cargos de liderança pela formação técnica dele e normalmente tem muita dificuldade para falar em público. Todos eles precisam de um profissional capacitado na área para aprender a falar bem. Não há a menor dúvida. E como também na política, tem mais um detalhe que eu gostaria de abordar, que também faz parte da comunicação. Num debate, quando um candidato tiver uma pergunta em relação a algum escândalo da vida dele dentro da política, como que ele pode responder sendo educado e sem perder a educação, assim mantendo esse marketing dele? Quando você se sente ofendido, quando alguém ofende a sua honra, você precisa se defender, porque senão isso queima a sua imagem eternamente. Desde que não ofenda a sua honra, você refuta com tranquilidade, e aí se a pessoa rebate, deixa ela rebater, porque depois você vai ter outra oportunidade. Agora, a partir do momento que alguém ofenda a sua honra e aquilo não é verdade, você precisa se mostrar indignado. Porque se você não se mostrar indignado, é muito fácil dizer, você está se defendendo aí de uma maneira muito leve. Com certeza você tem algum erro aí que você está tentando esconder. Se a pessoa ofendeu a sua honra e você não tem culpa, você precisa fazer uma defesa mais veemente. Esse é um dos principais estudos que o político precisa fazer, que é saber refutar uma apresentação, saber refutar uma pergunta com educação, com delicadeza, mas se ele for ofendido, de uma maneira veemente, para que essa ofensa não fique voltando, indo e voltando. Certo. E a roupa, ela é também uma forma de se comunicar para um determinado público? A roupa que nos vestimos em nosso local de trabalho ou evento mostra como nos dirigimos a quem quer que nos ouça? Ela mostra, ela é importante, mas nós temos liberdade de expressão hoje, isso é maravilhoso, porque nós podemos preservar o nosso estilo. Precisamos primeiro considerar que terno e gravata, para o homem, quase não se usa mais. O advogado usa,
você vê alguns políticos usando em ambientes mais formais, mas multinacional, por exemplo, ninguém usa mais. Algumas ainda usam terno sem gravata, mas não existe mais essa obrigatoriedade. Mas olha que bonito, Solano. Você estava falando de política, vamos pegar político. Eu não gosto de citar políticos brasileiros, não gosto muito de falar de política, mas vamos pegar a Kamala Harris, que é a vice-presidente americana. Primeira vice-presidente feminina, primeira vice-presidente negra, quebrou aí 1000 barreiras no mundo, e é uma mulher que usa tailleur, que é um terno, e tênis. Quando que você imagina que num cargo desses você teria uma mulher de tênis? Isso quebra todas as regras de etiqueta e de vestimenta que você poderia imaginar. E aí você fala, se a vice-presidente dos Estados Unidos usa tênis, por que é que você vai ficar tão preso aí há outras regras? Outro dia eu estava ministrando um media training e uma aluna minha falou, eu estava dando uma entrevista, Raquel, e a jornalista falou para mim que eu não poderia usar regata. Falei para ela, esqueça isso, provavelmente essa jornalista não estava simpatizando muito com você. E ela ficou um pouco na dúvida ainda quando ela me fez essa pergunta. E o que eu fiz, Solano? Peguei foto das maiores comunicadoras que nós temos no nosso país, das maiores jornalistas que nós temos no nosso país, fiz uma montagem para ela, eu mostrei todas fazendo apresentação de regata, eu mesmo dando entrevistas de regata, para saber que essas regras, graças a Deus, a gente tem que ficar mais livre hoje, mais à vontade, da maneira que como você gosta de ser. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais formal, então eu estou aqui falando com você com uma blusa de seda, um colar de pérolas, tem mais a ver com o meu estilo, só que também você tem que avaliar o público que você vai. Você não vai numa empresa de tecnologia dar um curso de terno e gravata, que você vai ser o extraterrestre ali. Então, considerando o público-alvo para quem você vai falar e preservando o seu estilo, você tem que se sentir livre e à vontade. Óbvio, também não vai de bermuda e regata, porque vai ser ali um pouquinho discriminado. De resto, liberdade para tudo. E apresentador de auditório, você prefere os que usam roupa normal ou os que ainda usam terno e gravata? Estou fãzona do Marcos Mion, que está ali apresentando na Rede Globo de bermuda, chinelo, quebrando todas as regras e mostrando que é possível você fazer uma apresentação num canal maior que a gente tem de televisão no Brasil, da maneira que ele quer, se sentindo livre e com a maior audiência do canal. Quer melhor do que isso? Sim. E o Silvio Santos? Que não tem problema nenhum. E o Silvio Santos quando apareceu de pijama? O Silvio Santos, ele é uma figura do nosso país, assim, que nós vamos sentir muita falta quando parar de apresentar. Eu acho que por mais informações polêmicas que surjam do Silvio Santos, é um dos melhores comunicadores que a gente já teve no nosso país. E você imagina o Silvio Santos fazer uma apresentação sem aquele microfone aqui? Não dá para imaginar, mas ele está se sentindo livre saindo de pijama. Então, sai de pijama para tomar vacina, ele sai de pijama para fazer compras e está tudo bem, está tudo certo, ele está feliz assim. Eu acredito nisso, Solano. Eu falo isso a vida inteira, mas também falo muito para os meus alunos, porque ministrando treinamento dia e noite de comunicação, eu acho que a gente tem que ir além da comunicação. Você será julgado, você se preocupando ou não. As pessoas vão sempre te julgar. Elas vão te julgar, você se preocupando em fazer ou se preocupando em não fazer. Então, você tem que ser feliz. Vai e faz o que você quiser, porque já que elas vão julgar mesmo, é melhor você fazer o que te faz feliz. E eu acho que o Silvio Santos já está nesse momento da vida dele, fazendo o que faz ele feliz. Ele não está muito preocupado com o julgamento, tá certo ele? Vamos para a felicidade. Não tá.
falando em políticos americanos, eu já assisti entrevistas suas, você disse que o Obama, na sua opinião, é um bom orador, bom comunicador. E o Biden, na sua opinião? O Biden é bom também. O Biden, eu acho ele um pouco mais sério do que o Obama, mas eu acho ele bom, acho ele consistente, como ele desenvolve a mensagem. Por que eu falo tão bem do Obama? Porque o Obama, ele tem uma característica, quando ele fala, de falar sem ser de improviso, muitas vezes, e todo mundo achar que ele está falando de improviso. Aquela linguagem leve, solta dele, de fazer graça com um, fazer graça com o outro, não parece que é um presidente falando. E um exemplo que eu gosto de dar sempre, Solano, é falar para as pessoas, indicar para as pessoas assistirem ao discurso de despedida do Obama. O Obama fez 3 discursos de despedida quando ele saiu da presidência, 3 discursos totalmente diferentes. Ele privilegiou o público-alvo. Você vê que desde o começo estou falando para você, público-alvo, público-alvo, público-alvo. O que ele fez? Ele fez ali um discurso num estádio de futebol americano lotadaço. Ele fez um discurso mais emocionante, com gestos mais largos, fez mais piadas, mais brincadeiras, uma voz mais firme. Um discurso. Aí ele fez um outro, eu não me lembro onde foi, e o outro que é totalmente diferente dentro da sala de imprensa, para os jornalistas, naquele espaço bem mais reduzido que tem ali na Casa Branca. Um discurso mais sério, com gestos mais comedidos, com um tom de voz diferente, com informações do que ele tinha conquistado na presidência, totalmente diferente. Então, o Obama, ele sabe falar para o público que está ali assistindo a ele. Isso é uma característica que poucos políticos têm e poucos comunicadores têm. Nas redações, seja para o Enem ou vestibular, o que não pode acontecer na hora de escrever o texto? E qual é a falha mais comum? Excesso de vírgula, falta de vírgula e erro de português. Não pode, de jeito nenhum. Então, o que eu preciso fazer para escrever uma boa redação? Primeiro, cuidado com parágrafos muito longos. Parágrafo muito longo é como aquela pessoa que fala muito e não respira. E eu preciso ler. Quem não lê, não tem bom vocabulário para falar e não tem bom vocabulário para escrever, não consegue desenvolver uma escrita fluida, não consegue desenvolver um raciocínio, trunca o raciocínio, trunca uma ideia. Você precisa ter ideias completas para conseguir desenvolver um bom raciocínio. E isso só se adquire com leitura. Não adianta se informar por cabeçalho, que é o que acontece hoje com muita gente. Não adianta só ler ali a frasezinha e achar que está sabendo a informação. Precisa ler matérias inteiras, precisa ler livros, precisa ler. Agora, um assunto que envolve a comunicação como as demais, mas que é muito importante para a formação das pessoas. Os professores, no início da profissão, para lidar com a ansiedade, é necessário treinar, dependendo para que público a aula será dirigida? Primeira pergunta. No início da profissão, não, a vida inteira. Precisa treinar a vida inteira. Por quê? Nós temos aí estudos, Solano, que a gente está reduzindo cada vez mais o nosso tempo de atenção, por causa de influência tecnológica, por causa de outras influências que nós estamos sofrendo, agora com essas aulas remotas, o professor que não se preocupa com isso, que acha que ele vai só passar o conteúdo dele, que está tudo ok, que ele resolveu o problema, e problema do aluno em receber o conteúdo, está fadado ao fracasso. E hoje o aluno, ele não quer mais saber, ele vai lá e faz reclamação. Então, ele precisa se preocupar com isso. Então, mesmo que o professor ele se acostume a falar com todas as idades, ele tem que sempre treinar, mesmo que ele esteja acostumado.
Sempre, sempre. Ele precisa treinar, ele precisa desenvolver técnicas, ele precisa se atualizar. Aquele que não se atualiza, ele morre. Por quê? Não adianta nada você ser o mais importante, você ser referência e parar de estudar. Porque aquele que está aqui, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, uma hora ele ultrapassa você. Então, você precisa continuar estudando para continuar aqui em cima. Não tem jeito. Eu tenho vários alunos professores e professor de mestrado, professor de doutorado, que tem aí 20, 30 anos de experiência e que continuam se aperfeiçoando, continuam se atualizando. Outro dia, uma aluna minha perguntou se eu ainda me preparava para fazer uma apresentação, para dar uma entrevista. Sempre, sempre. Sempre, eu vou fazer uma palestra, vou falar para 1.000 pessoas, para 15 pessoas, para 7.000 pessoas, eu sempre me preparo. Qual é o roteiro, o que eu vou falar? Se fizerem perguntas, como que eu vou conduzir essas perguntas? Sempre, tem que se preparar sempre. Certo. Como foi ter trabalhado no SOS Mulher e por que acabou? O SOS Mulher não acabou. Ele ainda existe e ele ficou parado um tempo por causa da pandemia, porque as mulheres que gravam para o SOS Mulher são empresárias, são mulheres que são referência no assunto. A minha área no SOS Mulher é comunicação e comportamento. Para fazer a gravação, você tem que ir lá no Palácio do Governo. E aí ficou suspenso isso por 2 anos. Há uns 15 dias, as gravações voltaram, mas existe uma população muito grande do SOS Mulher. Eu ainda não sei se eu vou voltar a gravar, eu ainda não decidi, a gente ainda está conversando, mas foi um trabalho que eu fiz com muito prazer, independente do governo. Para mim, qualquer governo que me convidasse, eu faria, porque é um trabalho para ajudar a mulher em situação de risco. Então, para mim, qualquer um que me convidasse, eu iria. Eu fui a convite da Fabi Saad, que foi a curadora do projeto, que escolheu todas as mulheres que estariam lá para dar as dicas, para poder ajudar essas mulheres. Fiz de forma voluntária e, se precisar, faço de novo com o maior prazer. Tá certo. Agora vamos falar de namoro, casamento. Na hora da conquista, a comunicação também é importante para conquistar a pessoa que amamos. E quais cuidados devemos ter para não colocar nada a perder ao se declarar? O que você acha? Você acha que a comunicação é importante num relacionamento? Sim, sim. A comunicação é a chave da vida. Não existe, eu vou preparar minha comunicação para ser uma pessoa de sucesso no mercado. Eu vou preparar minha comunicação para não ter problema em casa. Aquele que tem boa comunicação, ele não tem problema em casa, ele não tem problema na empresa. Por quê? Quando você desenvolve uma boa comunicação, primeiro, você tem uma comunicação mais gentil, você tem uma comunicação não violenta, você escuta mais, você considera o público para quem você está falando, você leva tudo isso em consideração. Então, você tem menos briga, você tem relacionamentos melhores com um amigo, com família, com uma pessoa que você se relaciona, você leva tudo isso em consideração. Então, aquele que acha que ele vai se comunicar bem, que ele só precisa preservar as pessoas que trabalham com ele está totalmente enganado. A gente passa muito mais tempo no trabalho, então acaba se preocupando com o trabalho, mas e dentro de casa? E no fim de semana? Aí as pessoas começaram a se separar na pandemia por causa disso, porque ficaram mais tempo dentro de casa e não tinham uma boa comunicação, não sabiam se relacionar bem. Não, se você tiver uma boa comunicação, você não tem problema nenhum. Tá certo, então. Eu estou muito feliz de ter entrevistado você, Raquel Polito. Eu acompanho você no Instagram, acompanho o seu trabalho. Além do Instagram, onde que as pessoas podem te encontrar? Olha, o Instagram é onde eu divulgo todos os trabalhos, então pode me seguir lá,
que eu vou sempre dar dicas de comunicação. Quando tem curso novo, eu divulgo por lá também. O site da minha empresa é www.polito.com.br, mas todas as informações atuais ficam no Instagram. E aquele que fala assim, não tem Instagram, faça, porque se não tiver uma rede social hoje, a gente não sobrevive. Foi um prazer, Solano. Tá certo. Muito obrigado. Agradeço a Virgínia também, que foi super gentil comigo. Obrigado. Imagina, até logo. Até logo. E você que nos assistiu, até o próximo Sabavlog. Tchau.